E aí, gente, tudo bem? Vamos a mais uma aula então? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre unidades de massa. A unidade fundamental de massa é o grama, ok? Cujo símbolo é G minúsculo. 1 grama. Tá certo? As pessoas confundem muito, né? E usam até como sinônimo, tá? Os termos massa e peso. Tá? A gente pergunta: quanto é que você pesa? Em vez da gente perguntar qual é a sua massa. Peso é outra coisa. O peso está relacionado com a massa. Certo? Mas nós veremos, né, futuramente, quando a gente estiver vendo aqui física, né, nós vamos estudar física no ensino médio, a matéria física, nós veremos que peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Mas isso aí é um assunto bem para o futuro. Por enquanto eu quero que vocês entendam que peso e massa não é a mesma coisa. Tá certo? Mas já se tornou tão usual, tão corriqueiro, né, a gente usar massa e peso como sinônimos, que tornaria-se muito estranho, né, a gente sair por aí falando: a minha massa é de tantos quilogramas. No dia a dia, a gente usa peso mesmo, né? É no popular, tá certo? Mas nós que estamos estudando, né? Nós estamos evoluindo, aperfeiçoando os nossos conhecimentos. A gente tem que conhecer, né, o vocabulário técnico, até mesmo para a gente fazer uma prova, né? Fazer um concurso, para a gente conseguir um bom emprego, tá certo? Então a gente tem que separar, né? Saber separar o dia a dia, né? A linguagem, o linguajar do dia a dia, dos termos técnicos que a gente usa nas ciências. Ok, gente? Então, massa e peso não é a mesma coisa. Tá? Então, nós estamos falando de massa. Então, olha aqui. Massa. A unidade fundamental é o grama. E outra coisa, é o grama e não a grama. A gente chega no açougue e pede: moço, me dá aí 200 gramas de carne. O correto seria a gente dizer 200 gramas de carne. Você já ouviu alguém falar assim? No dia a dia, né, a gente usa a expressão 200 gramas mesmo, né? Mesmo a gente sabendo o correto, né, a gente acaba utilizando o linguajar do dia a dia.
A gente tem que saber, né, para efeito de conhecimento, para efeito de provas, de concursos, tá? Que é o grama e não a grama. A grama é o vegetal, né? É a plantinha, a grama. O grama é a unidade de massa. Está bem entendido? Muito bem. Então nós temos os submúltiplos do grama, né? Desse grama, olha lá, vale 0,1 grama, centigrama, 0,01 grama, miligrama, 0,001 grama. Então, o decigrama é 10 vezes menor do que o grama. O centigrama é 100 vezes menor do que o grama. O miligrama é 1000 vezes menor do que o grama. E nós temos também os múltiplos, né? Os múltiplos. Decagrama, hectograma e quilograma. O decagrama vale 10 gramas. O hectograma, 100 gramas. E o quilograma, 1000 gramas. Né? É o famoso quilo, né? A gente chega no açougue e pede lá, daí 3 quilos de picanha, não é? Quilograma, que vale 1000 gramas. O grama é a unidade fundamental. Ok, gente? Então nós observamos aqui, ó, que é a mesma coisa lá do metro, né? Da unidade de comprimento. Só que aqui é massa. Então, o esqueminha, olha aqui, esquematicamente, olha lá, é a mesma coisa. Tá certo? Para passar de uma unidade maior para uma unidade menor, eu vou multiplicando por 10, né? Por 10, por 100, por 1000. Para passar de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou dividir por 10. Né? Por 10, por 100, por 1000. Então, veja bem, se eu quero passar de grama para miligrama, eu vou multiplicar por 1000. Se eu quero passar de grama para quilograma, eu vou dividir por 1000. Né? Então, isso aí todo mundo sabe. Nós aprendemos lá nas unidades de comprimento e agora nós vamos utilizar aqui, né, nas unidades de massa. Então, como é que eu vou fazer as mudanças de unidades? Olha só. Cada unidade neste sistema é 10 vezes maior do que a unidade imediatamente inferior. E 10 vezes menor do que a unidade imediatamente superior. É o que nós vimos aqui no esquema. Para mudar de uma unidade para outra, deslocaremos a vírgula uma casa para a esquerda ou para a direita, conforme se queira uma unidade superior ou uma unidade inferior. Ok? Muito fácil, né? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Exemplificando, temos letra A. Exprimir 831 decagramas em quilogramas. Eu vou passar de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, já estou vendo aqui que eu vou dividir. Então, eu faço 831 decagramas. Vou dividir por 10. Perdão. Vou dividir por 10 e vou encontrar
hectograma, né? Então, 831 decagramas dá 83,1 hectogramas. Ok? Divido por 10 de novo e vou encontrar 8,31 quilogramas. Tá vendo? Se eu quisesse fazer direto, era só pegar 831 e dividir por 100. Né? Eu já encontrava diretamente 8,31 quilogramas. Portanto, 831 decagramas é igual a 8,31 quilogramas. Ok? Outro exemplo. Letra P. Exprimir 831 decagramas em decigramas. Ok? Então, olha só como é que foi feito. 831 decagramas, vou passar para gramas. Vou multiplicar por 10, né? Porque é da unidade maior para a unidade menor. Então, 831 decagramas vai dar 8.310 gramas. Multiplico por 10 de novo para encontrar decigrama. 8.310 vezes 10, 83.100 decigramas. Né? Se eu quisesse fazer direto, era só pegar 831 e multiplicar por 100. Por isso tem 2 zeros aqui, ó. Tá vendo? Então, 831 decagramas é igual a 83.100 decigramas. Muito fácil, né? É a mesma coisa lá das unidades de comprimento, né? Não tem dificuldade nenhuma. Vamos ver aqui uma curiosidade. Como atua a força da gravidade em outros planetas? Olha que interessante. A força da gravidade atua com intensidades diferentes nos diversos planetas. Tá certo? Olha só. É o que nós falamos do peso. Na guria mesmo. Né? O peso, ele é uma força. Tá certo? E ele depende da massa e da gravidade do planeta. Isso significa que o mesmo objeto em planetas diferentes terá pesos diferentes. Mas a sua massa não muda. Esteja o corpo, o objeto, onde estiver. A massa é constante, a massa é a mesma para aquele objeto. Certo? Mas devido ao tamanho do planeta, a massa do planeta, a força da gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade, muda. Então é por isso, veja bem, que nós temos aqui, ó, que a força da gravidade atua com intensidades diferentes nos diversos planetas. Para descobrir quanto pesaríamos, né? Aí é peso mesmo. Quanto pesaríamos em cada um desses planetas, em cada um deles, basta multiplicar a sua massa pelos números dados na tabela a seguir. Tá certo? Esse multiplicador aqui, ó, é a aceleração da gravidade no planeta. Então veja bem, no planeta Mercúrio, você vai multiplicar a sua massa, né, no popular, o seu peso, quanto você pesa, você vai multiplicar por 0,38. Aí você vai descobrir quanto é que você vai pesar, qual vai ser o seu peso lá no planeta Mercúrio. Tá certo? Não é a sua massa, não. A sua massa continua sendo a mesma. É o seu peso. Em Vênus, você vai multiplicar por 0,88. Em Marte, por 0,38. Em Júpiter,
por 2,67 em Saturno por 1,07 e na Lua, né, que é o satélite da Terra, você vai multiplicar por 0,6. Ok? Isso aí também é um assunto, né, que a gente vai ver detalhadamente lá no curso de Física. Bom, quando estivermos estudando mecânica. Muito bem. Agora, uma observação muito importante, tá? Isso aqui cai demais em concurso, nas provas aí de concursos, e muita gente não consegue resolver, né? Então, olha bem. É a relação entre as unidades de volume, capacidade e massa. Isso aí a gente tem que saber. Essa relação que nós vamos mostrar aqui, ela é válida, tá certo? Para água destilada, ok? Sem mistura nenhuma, só o H2O purinho, na temperatura de 4 graus Celsius ou 4 graus centígrados. Porém, praticamente, né, na prática, a gente pode considerar essa relação aqui como sendo válida para a água. Então, eu posso dizer que 1 litro de água tem massa de 1 quilograma. Tá certo? Se você pegar 1 litro de água e colocar na balança, você vai encontrar a massa de 1 quilograma. Então, veja bem. 1 litro é capacidade. 1 quilograma é massa. E esse litro de água corresponde ao volume de 1 decímetro cúbico. Ok, gente? Muito importante essa relação aqui. 1 decímetro cúbico de água é igual a 1 litro, que é igual a 1 quilograma. Relação válida desde que se tenha água destilada a 4 graus centígrados. Tá? Então, não vamos esquecer mais essa relação aqui. Outras unidades usadas para massas, são a tonelada, o símbolo é T minúsculo, né? Muito conhecida. 1 tonelada é igual a 1.000 quilos, 1.000 quilogramas. Essa unidade aqui, ó, o quintal, já não é tão conhecida assim, mas ela existe, tá? O símbolo é Q minúsculo. 1 quintal é igual a 100 quilogramas. Ok? Outra curiosidade aqui, ó, o peso dos animais. Na tabela a seguir estão indicados os pesos médios de alguns animais. Olha só. O beija-flor, né, tem massa de 10 gramas. A massa dele é 10 gramas. No popular, o beija-flor pesa 10 gramas. Né? O rato, 450 gramas. O franguinho aí de domingo, né? 3 quilos. Franguinho de 3 quilos. Está bem caprichado, né? O gato, 6 quilos. O chimpanzé, 70 quilos. O avestruz, 100 quilos. O cavalo, 450 quilos. A vaca, 800 quilos. O hipopótamo, 3 toneladas, né? 3.000 quilos. E o elefante africano, que é esse aqui da foto, 6,5 toneladas. 6 toneladas e meia. Né? Muito bem. Exercícios. Vocês vão fazer em casa. Né? Vamos corrigir na próxima aula.
você vai exprimir em quilogramas. Passar para quilogramas. Letra A, 237,8 gramas. Letra B, 872,374 decagramas. Letra C, 136,27 hectogramas. Letra D, 1.374,28 decigramas. Ok? São os exercícios, então, que nós vamos fazer. Muito fácil, né? Quem chegou até aqui, que está estudando com a gente, acompanhando aí desde as unidades de comprimento, não vai ter dificuldade nenhuma de fazer esses 4 exercícios aí. Tá bom? Na próxima aula a gente corrige. Até lá, então.